Oi, amores, conforme eu combinei com vocês, eu vou gravar esse outro vídeo falando então da volta de Getúlio Vargas depois do mandato de Eurico Gaspar Dutra, tá? Como eu comentei com vocês no outro vídeo, Getúlio Vargas retorna ao poder em 1951, eleito por maioria de votos, com mais de 48% dos votos. Ele tenta retomar uma imagem de homem democrático, tentando apagar a imagem de ditador durante o Estado Novo, que durou de 37 a 45, tá? E ele vai retomar aspectos muito claros da sua política que estavam associados a essa imagem pública que agradava ao povo. O nacionalismo econômico, combatendo o chamado entreguismo, daqueles que abriam as portas do Brasil ao capital externo, e os direitos trabalhistas, tá? Que agradavam principalmente os trabalhadores, especialmente os urbanos. Nós temos ali no governo do Vargas alguns princípios nacionalistas que buscam o tempo todo voltar essa política interna para a nacionalização da exploração das nossas riquezas. E um grande debate nesse governo do Vargas, nesse retorno do Vargas, foi com relação à exploração do petróleo e nacionalização do petróleo. Por quê? Na Constituição de 1946 não ficava tão claro, porque dizia assim, mais ou menos, que a riqueza do subsolo pertencia ao Estado e a sua exploração caberia a empresas estrangeiras ou empresas organizadas no país. Esse organizadas no país abre precedente para que fosse explorado, o petróleo no caso, por empresas estrangeiras. Então havia uma discussão no Congresso entre os nacionalistas e aqueles que eram contrários ao nacionalismo, que era a oposição muito forte a Getúlio Vargas, que discutiam sobre essa questão, principalmente porque o Brasil havia se aliado aos Estados Unidos, ao bloco capitalista. Nós estamos num período de Guerra Fria. Então a oposição ao governo nacionalista de Getúlio foi muito grande. Além desse problema com o petróleo, e como decorrência dele, surge um slogan, uma propaganda dos nacionalistas de o petróleo é nosso. E a partir daí, em 1953, foi fundada inclusive a Petrobras. No mesmo ano, o governo de Vargas propôs a lei de remessa de lucros, que pregava mais ou menos o seguinte, que eles deveriam limitar o envio do lucro das empresas estrangeiras para o exterior, para que eles fortalecessem a economia nacional. Só que o governo de Vargas propõe e o Congresso não aprova. A grande oposição do Vargas era a UDN, e a UDN era liderada por Carlos Lacerda, que além de político era diretor de um jornal, tá? No Rio de Janeiro, a Tribuna da Imprensa, e que vai fazer oposição ferrenha a Getúlio Vargas. Inclusive aliado ao governo dos Estados Unidos, que não quer de jeito nenhum esse nacionalismo econômico pregado por Getúlio Vargas. Ele vai começar a enfrentar graves problemas. Com relação a essa ideia do trabalhismo, essa aproximação com os trabalhadores, para tentar minimizar a insatisfação desses trabalhadores, especialmente os urbanos, com a ajuda do ministro na época, que era o João Goulart, o ministro do Trabalho, o Vargas vai aprovar o aumento de 100% no salário mínimo, o que vai, obviamente, agradar as massas. Mas os empresários vão surtar, vão ficar loucos com Getúlio Vargas. E com o João Goulart, que fez a proposta também, junto com o presidente. A partir daí, a oposição vai ficando ainda mais ferrenha. Até que, no dia 5 de agosto de 1954, ocorre um episódio que é super polêmico, tem várias versões dessa história, mas o que de fato temos, assim, concreto? Carlos Lacerda, que era o maior opositor de Vargas, sofreu um atentado na rua que ele morava, na Rua Toneleiros, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nesse atentado, ele saiu com um tiro no pé, que acabou causando polêmica porque tinha gente que dizia que ele estava com o pé engessado, se ele levou um tiro e não tinha nenhuma fratura. Enfim, várias questões foram surgindo de que o próprio Carlos Lacerda teria arquitetado esse atentado contra ele para prejudicar o Vargas. Outros dizem que não, que o próprio Vargas mandou de fato matar o Carlos Lacerda, só que deu errado. O Carlos Lacerda levou um tiro no pé e quem morreu foi o Major Rubem Vaz, que fazia sua guarda pessoal. Nas investigações da polícia, né, e da época, né, os opositores do Vargas, aeronáuticos, militares,
eles chegaram no Gregório Fortunato, que era chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Então ficou sempre aquela dúvida, foi Getúlio Vargas que mandou matar ou não? E na época o Gregório, inclusive, chegou a comprar uma casa caríssima, e as pessoas diziam, de onde que ele tirou esse dinheiro, sabe? Muita polêmica em torno desse caso. Mas o que acontece de concreto é que o atentado a Carlos Lacerda, independente de quem tenha arquitetado esse atentado, prejudicou profundamente Vargas e fez com que a oposição a seu governo crescesse absurdamente. E aí ele foi ficando sem forças políticas e os militares, de maneira geral, pressionando para que ele renunciasse. Vargas estava sendo acusado de corrupção, afinal também ele estava mexendo com grandes setores da sociedade, né? Eu estou tentando falar de maneira mais imparcial possível porque eu acho que é muito difícil a gente saber exatamente se ele foi vítima ou se ele é o algoz. Eu acho muito difícil nós sabermos exatamente o que aconteceu, tá? Fato é que Getúlio Vargas não renuncia e no dia 24 de agosto de 54, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, ele dá um tiro no próprio coração. Depois de escrever uma carta a testamento, deixando, dizendo que saía da vida para entrar na história. Essa carta ficou famosa no mundo todo. E inclusive alguns depoimentos da época, uma das filhas do Vargas, a Alzira, teria ainda encontrado o pai com vida depois do tiro e que ele teria dado um sorriso para ela, feliz em vê-la e tal. Não sei se é sensacionalismo puro, tal, mas depoimentos da época trouxeram isso. A grande questão é que o Vargas, de fato, que estava começando a ser visto com maus olhos por grandes setores da sociedade, volta a ser visto como um herói. O povo chora a morte do Vargas, ele é ovacionado, carrega um caixão pelas ruas, Então tem toda uma questão muito emblemática em torno da morte do Vargas, que vale a pena a gente dar uma olhadinha com calma, tá? Depois, como prometido, eu vou gravar também um vídeo sobre a Era Vargas, que nós já vimos em sala de aula, mas eu acho importante a gente ter esse registro, já que no momento o nosso canal de comunicação tem sido esse, tá bom? Façam anotações, vão pesquisando mais e qualquer coisa vão me mandando dúvidas, questionamentos, a gente vai conversando, tá? Como a gente sempre costuma fazer, porque eu acho que o diálogo é o melhor caminho sempre, tá? Nenhum de nós é o dono da verdade. A história trabalha com hipóteses, vestígios e a gente procura chegar o mais próximo dessa verdade possível. A verdade mesmo só sabe quem estava lá, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus.